Alguns dos impactos da pandemia do coronavírus no agronegócio é o fechamento parcial de portos e a falta de contêineres para embarcar os produtos. A China vem sendo um exemplo após ter parte de suas atividades suspensas por um surto da doença, atingindo o terceiro maior terminal de contêineres do mundo. Com turbulência no mercado internacional, o Brasil também esbarra em dificuldades no transporte de cargas. Para falar sobre esses impactos, a gente conversa aqui no JTV2 agora com o René Vlar, que é diretor comercial do Tecon Rio Grande, que é o principal terminal de contêineres do Rio Grande do Sul. René, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para estar conosco aqui nessa noite, abrindo a semana. E eu já te pergunto, como é que o Brasil sente o impacto da falta de contêineres nesse momento? Já temos reflexo? Boa noite, René. Boa noite, é um prazer estar com vocês na Terra Viva, um canal importante que aborda um tema muito rico para o Rio Grande do Sul, pois somos um estado agrícola e muito forte na exportação de proteína e de produtos agrícolas. Bom, com relação ao container, realmente o volume de containers está afetando o comércio internacional. Por quê? A falta do container tem sido o grande impacto para as exportações. Por quê? O container é o grande facilitador do comércio internacional ao transportar essas cargas do Brasil para a China e vice-versa. Ocorre que no ano passado, com o início da pandemia, as indústrias reduziram um pouco as suas compras, apostando numa queda de consumo, acabaram consumindo seus estoques e quando a economia voltou a aquecer, os navios estavam lotados, havia falta de containers e, com isso, desabasteceu algumas cadeias aqui no Brasil, porque não tinham como importar. Um outro fator também é que, por vezes, os armadores estão embarcando os containers vazios do Brasil para a China e para o Oriente, para a região do Oriente, para capturar novas cargas com destino Brasil. Isso ocorre nos Estados Unidos, na Europa, e isso está gerando um caos logístico a nível mundial. Diga uma coisa, em relação às culturas, tem aquelas que são as mais prejudicadas? Por exemplo, quando a gente fala do Sul, a gente lembra muito do arroz, né? O arroz que tem uma grande participação aí nas culturas do Rio Grande do Sul e do sul do país, né? Me fale disso, por gentileza. O arroz está complicado, o escoamento dele? Sim. Quais são as outras culturas? Bom, o Brasil produz em torno de 9 milhões de toneladas de arroz ao ano, sendo 8 milhões de toneladas produzidas no estado do Rio Grande do Sul e 1 milhão de toneladas aproximadamente no sul de Santa Catarina. Este arroz ele é vendido no mercado nacional e parte dele, há mais de 20 anos, ele segue via cabotagem do Porto de Rio Grande até Bahia, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus. E muitas vezes está tendo dificuldade de exportar, de fazer a cabotagem no território nacional por falta de container. E também o estado do Rio Grande do Sul é um grande exportador de arroz para o Chile, para o Peru, para o Equador e Colômbia. E por vezes não estão conseguindo embarcar porque os navios estão lotados nesse tráfego e também não tem containers. Então está ocasionando algumas perdas para o setor de orizicultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ô René, e os contêineres estão faltando por quê? Porque eles estão emperrados em algum lugar, principalmente lá na China, como a gente disse agora há pouco? Também nos Estados Unidos e também na Europa. Porque no ano passado, em algumas localidades, os contêineres foram, e como não tinha comércio por conta do Covid, vários portos tiveram fechados por conta dos lockdown, os contêineres ficaram parados. E aí houve uma desorganização de reposicionar o container, porque o container precisa retornar para a origem. E aí, o que acontece? Na logística do container, muitas vezes, eu vou te exemplificar, um navio que transporta 10 mil containers, ele precisa ter um jogo de 30 mil containers, porque você deixa 10 mil containers distribuídos nos portos brasileiros, 10 mil containers a bordo do navio e 10 mil nos portos de origem na Ásia. Então, o navio, quando vai para lá com mercadoria brasileira, ele chega lá, descarrega, já pega os contêineres que estão carregados para retornar,
para fazer uma otimização logística de qualidade. Mas quando os contêineres chegaram em alguns países e o porto estava em lockdown, os contêineres ficaram com cargas paradas por alguns meses. E aí até que se retirou, levou para o interior para desocupar, e esse contêiner demorou para voltar, começou a gerar uma falta de containers. E aí geraram cancelamentos, congestionamentos de navios e, novamente, por exemplo, o porto de Yanqing, na China, ficou parado por 15 dias. Depois tivemos o problema no canal de Suez, onde também ficou fechado por 6 dias, formando longas filas de navios que não estavam transportando, desabastecendo as cadeias logísticas. Tanto é que o setor automotivo ainda não se recuperou, porque a China é o grande fornecedor de condutores eletrônicos que vão ser colocados nos carros, nas linhas de produção, e várias montadoras suspenderam as suas operações até que normalize o fornecimento. Pois é, Renê, que dor de cabeça danada para os especialistas aí em logística, né? Olha, eu quero agradecer muito aqui a presença e a participação do Renê Vlach, que é diretor comercial do Tecon Rio Grande, né? O principal terminal de contêineres do Rio Grande do Sul. Renê, muito obrigado por trazer explicações para a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, valeu.